Olá, turminha! Voltamos para mais uma videoaula. Hoje, turminha, nós estamos no nosso livro de História. Tia Raquel está lá na página 76. A gente viu no último vídeo de História que a gente falou um pouquinho da cultura africana, né? E hoje, para encerrar o nosso livro, a gente vai falar um pouquinho da cultura indígena. Indígena que vem, né, de índios. A gente sabe que, né, muitos e muitos anos atrás, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, né, pelos portugueses que aqui chegaram, a gente sabe que eles não encontraram uma terra vazia, não. Por quê? Porque os indígenas, né, os índios já habitavam o Brasil, né, já habitavam essa terra, que não tinha ainda nome, não era Brasil, mas já habitavam essa terra. E aí, quando os portugueses chegaram, teve muito estranhamento entre essas duas culturas, né? Os portugueses e os indígenas. Eles eram muito diferentes. Os índios, né? A cultura dos índios era diferente. Os índios, eles tinham costumes de andar nu, pintados, né? Faziam vários enfeites, faziam suas armas com pedras, pedaços de madeira e tudo mais. Então a cultura deles era muito diferente. Aí teve grande estranhamento entre esses dois grupos. E aí o que a gente sabe um pouco dos índios daquela época é sobre o relato que Pero Vaz Caminha fez, né? Que era a pessoa que era responsável por escrever as coisas que ele estava vendo nessa nova terra, né? Que os portugueses encontraram. Então, o Pero Vaz Caminha, ele escreveu isso, que os indígenas, eles eram povos muito diferentes, que andavam sem roupas, pintados, usavam, né, frutinhas das árvores, coisas da própria natureza para poder pintar o corpo, para poder se enfeitar, fazer colares, cocais, né, para pôr na cabeça. E que esse povo era um povo assim, que não distinguia as pessoas, né, por tom da pele ou classe, nada. Tudo que era feito ali na tribo era dividido por todos, né? A caça, a pesca era dividido para todos, né? Todos ganhavam um pouquinho daquilo. A única distinção que eles faziam nos trabalhos que eles dividiam nas tribos. Por exemplo, as mulheres eram responsáveis por fazer a comida. Já as crianças, elas cuidavam do plantio e da colheita. Plantavam alguma coisa, iam lá e depois colhiam. E os homens ficavam com a parte mais pesada do trabalho, que era caçar e pescar. E já os mais antigos, os mais idosos, eram responsáveis por contar histórias, né, para as crianças, porque como eles eram mais idosos, todos na tribo respeitavam muito e falavam que a idade era sinal de sabedoria. Então, quanto mais idosos eles eram, mais sábios eles eram. Então, podia contar histórias, né? E as crianças adoravam ouvir essas histórias do passado, né? Passadas de geração em geração, através desses índios mais velhos. E dentro da tribo tinha sempre o pajé e o cacique. O pajé era o mestre curandeiro, tinha ele sabia muitas receitas, né? Muitas ervas e curavam os índios quando os índios estavam com algum problema, né? Dor de barriga, dor de cabeça, porque lá nas tribos não existiam médicos, não existiam hospitais. Então, eles mesmos que precisavam se cuidar, se tratar. Então, os pajés, eles eram responsáveis por isso, por saber essas receitas milagrosas que ajudavam todos os índios. E o cacique era uma espécie, né, de como se fosse um líder religioso que eles tinham que seguir. Ele era o chefe da tribo, era o cacique. E assim os indígenas viviam, tá? E a gente sabe também, assim como os portugueses, os indígenas também trouxeram muita da cultura dele para o que a gente vive hoje em dia. Então, assim, aqui no livro vocês vão ver que, ó, o uso de algumas palavras, o uso de alimentos, de algumas coisas na nossa alimentação, como amendoim, feijão, batata doce, a mandioca, que é o nosso aipim, veio tudo que os indígenas faziam, e aí o povo começou a fazer também, né? O povo brasileiro, que foi essa junção dos portugueses com os brasileiros. E aí, ó, na página 77, vem falando assim, ó:
herança indígena. Na alimentação, né, eles preparavam bolos de polvilho, bebidas fermentadas, comidas com milho, canjica, pamonha, isso tudo não existia. Quer dizer, não era costume dos brasileiros usar isso na comida. E com a ajuda dos índios, a gente hoje usa, né? Olha lá, a banana, o milho, o aipim, tudo hoje faz parte da nossa alimentação. Na medicina, né? Usar essas ervas para curar. Igual a gente, a vovó, vou fazer um chazinho. Tá com dor de barriga, eu vou fazer um chazinho de broto de goiaba, não é? Então, essas ervas que são utilizadas para cura, para alguma coisa, foi também cultura indígena. Eles faziam muito, né? Através das ervas, eles faziam remédios. No vocabulário também, o jeito da gente falar, né? Tem muito nome de pessoa, de cidade, de rios que veio da cultura indígena. Por exemplo, aqui ó, no nosso livro, ó, a palavra arara é de origem indígena, né? Que é o nome da nossa ave. Iguatemi, que tem até um shopping, né? Shopping Iguatemi. Essa palavra Iguatemi é indígena. Samambaia, que é o nome daquela planta. Pindorama foi o nome que os índios chamavam até o Brasil. O Brasil, antes de ser Brasil, ele era chamado de Pindorama, que foi o nome que os indígenas deu para a terra onde eles viviam, né? Ó, Ubiratã, nome de pessoa. Jacaré, o nome do nosso animal é indígena. Paca, Iraquitã, Ibirapitanga. Olha quantos nomes legais que hoje em dia a gente conhece, mas todos vieram de origem indígena. Na arte também, as cestas de palha, né? Os jarros, todos vieram da cultura indígena também, ok, turminha? E aí vocês vão fazer a leitura, né, desse textinho aí para responder as atividades. Na página 78, na página 79 e na página 80, onde se encerra o nosso livrinho de história também. Então, vendo o vídeo e lendo com cuidado, com detalhe, o livro vocês vão conseguir fazer numa boa essas 3 páginas, ok? Da nossa cultura indígena. Lembra que também vai cair na nossa sondagem, então façam com atenção, turminha, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.